Vou apresentar como procedemos para calcular determinante de uma matriz. O que é uma determinante? Determinante é uma função matricial que associa a cada matriz quadrada um escalar, ou seja, é uma função que transforma uma matriz quadrada em um número real. Calculamos determinantes somente de matrizes quadradas, ou seja, matriz em que a quantidade de colunas e a quantidade de linhas são iguais. Em aplicação dos determinantes para classificar sistemas lineares, para cálculo de área de triângulos e também para obter equação da reta, entre outros. Para calcular a determinante de uma matriz de ordem 2, calculamos a diferença entre o produto dos termos da diagonal principal e os termos da diagonal secundária. Exemplo, nós temos essa matriz. Como nós fizemos para calcular a determinante dessa matriz quadrada 2 por 2, que tem duas linhas e duas colunas? Então, nós temos o primeiro termo da primeira linha, o segundo termo da primeira linha, o primeiro termo da segunda linha, o segundo termo da segunda linha. Como é que eu vou fazer para calcular determinante? Então, nós temos a diagonal principal, que é o A1 vezes A2, 2, menos a diagonal secundária, que é A1, 2 vezes A2, 1. O que significa isso? Então, temos lá, diagonal principal, 6 vezes 3, menos a diagonal secundária, que é 2 vezes 4. Se nós fizermos essa operação, 6 vezes 3 é 18, 2 vezes 4 é 8, então 18 menos 8 é 10. Então, a determinante desta matriz 2 por 2, nós temos 10. Agora, calcule, então, a determinante dessa matriz. O que precisamos ter cuidado é que essa matriz tem valores negativos. Então, como é que nós vamos fazer? Da mesma forma, diagonal principal menos a diagonal secundária. Qual é que é a minha diagonal principal? Menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2. Menos a minha diagonal secundária. Menos 8 vezes 1. Menos 8 vezes 1. Como é que eu vou fazer para resolver? Menos 3 vezes 2, menos 6. Agora, menos 8 vezes 1, menos 8. Com esse menos que está aqui, menos com menos, mais. Então, nós temos mais 8. Então, menos 6 mais 8, nós temos 2. Então, desta forma, calculamos a determinante desta matriz, que tem duas linhas e duas colunas. Então, qual é o procedimento que nós temos para trabalhar com esse tipo de matriz? Então, matriz 2 por 2 é simplesmente nós calcular a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Só cuide os sinais nas operações de multiplicação.